Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Primeiro vamos entender, a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira? O Tratado de Versalhes e a Liga das Nações. A gente tem o Tratado de Versalhes assinado ao final da Primeira Guerra e impôs aos países perdedores inúmeras sanções, principalmente à Alemanha. A proibição de um exército maior que 100 mil homens, né? A proibição da indústria bélica, a gente tem a questão do parque industrial reduzido. Então, a Alemanha sofreu várias sanções aí nesse tratado. A Liga das Nações foi criada no final do primeiro conflito e tinha como objetivo uma política de apaziguamento diplomático entre essas nações envolvidas. Mas, né, não houve aí muito sucesso. Vamos observar aí o esqueminha. Então, a gente tem aí, segundo o Tratado de Versalhes, a devolução da Alsácia-Lorena, né, pela Alemanha, restrições às forças armadas, né, não ultrapassar de 100 mil homens, o pagamento de indenização a todos os vencedores, né, num total de 132 milhões de marcos, o que onerava muito, né, era um tratado muito punitivo em relação à Alemanha. Os antecedentes para a Segunda Guerra Mundial. Um dos principais antecedentes é justamente o Tratado de Versalhes, que além de não solucionar os fatores que motivaram a Primeira Guerra, ainda lançou várias sementes aí para a Segunda Guerra. A gente observa que todas essas sanções aí em relação à Alemanha acabou favorecendo demais o surgimento dos regimes totalitários, como o nazismo lá, né, que acabou culminando aí numa barbárie horrível lá na Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações, ela não foi capaz de atingir plenamente seus objetivos. Demorou demais para aceitar a participação tanto da Alemanha quanto da União Soviética e ainda dos Estados Unidos como países membros. Em relação a esses tratados, né, a esse fracasso, surge o sentimento de revanchismo alemão, né? A Alemanha era considerada a principal responsável pela Primeira Guerra Mundial, segundo o tratado. Esse pagamento de indenizações, a perca de território, a proibição, né, de uma marinha de guerra e uma força aérea, o exército limitado a 100 mil homens, né, surge esse sentimento de revanche nos alemães, que encontraram ali no Partido Nazista, né, que chega ao poder em 1933, uma forma, né, de restaurar aí o seu orgulho nacional, né, através da figura do Hitler. O Hitler, ele desenvolve um governo autoritário, um poder centralizado em suas mãos. Vamos lembrar, né, meninos, que o nazismo é um governo, né, um regime totalitário, centralização do poder, partido único, culto ao líder, né, todas aquelas características que a gente já estudou. Lá, a gente tinha a adoção de medidas racistas, né? O judeu, principalmente, foi visto ali como um bode expiatório, né? O causador de alguns problemas. O discurso fortemente nacionalista, né? Encontra força aí na Alemanha entre guerras. E a defesa do pan-germanismo, que pregava que a Alemanha era superior às outras nações germânicas. Em relação ao fracasso da Liga das Nações, a partir de 1930, esse desejo de expansão territorial de algumas potências começa a abalar o equilíbrio entre as nações. E entre 1931 e 1938, o que se vê é uma série de invasões a diferentes países. A Etiópia, a Manchúria, a Áustria, os Sudetos, esses, né, pela Alemanha, e por potências mundiais, né, o Japão, a Itália, a Alemanha, né, o Japão invade ali a Manchúria. Então, a gente tem um tratado que não favoreceu o período de paz. A gente tem esses desejos imperialistas e expansionistas. Vamos lembrar lá da Primeira Guerra Mundial. Uma das principais causas desse conflito é justamente a expansão territorial, o imperialismo, o neocolonialismo das potências europeias ali sobre nações da África e da Ásia. Então, se essas questões não ficam resolvidas, é importante dizer que lá desde o século XVI, mais ou menos, a Europa não produz matéria-prima suficiente, né, para acompanhar o seu progresso, a sua industrialização.
Então, lá no século XVI, a gente tem o expansionismo colonial, né, o primeiro, o descobrimento das Américas, e aí, no século XIX, né, século XVIII, século XIX, a gente tem aí o neocolonialismo. Então, essas questões, elas começam a ficar mais efervescentes nesse período pós-Primeira Guerra Mundial, e esse desejo expansionista, ele volta a se manifestar, principalmente ali pela Alemanha, né, muito prejudicada. Vamos observar aí, né, o mapa, né, a gente observa o Japão, a região da Manchúria, ali, ó, bem em cima, entre a China e a União Soviética. A Manchúria, né, que inclusive tem seu território invadido, né, impacta diretamente a história do Acre, né, segundo o ciclo da borracha, que se inicia, né, após a invasão da Manchúria, né, e a impossibilidade de importar o látex produzido lá. Outras invasões. Entre 1936 e 1938, a gente tem aí 36, a Itália invade a Etiópia, e em 39 a Albânia. Em 1936 ainda, a Alemanha viola completamente, né, o Tratado de Versalhes e invade a Renânia, né, entre a França e a Inglaterra. Em 1938, o Hitler anexa a Áustria, a Alemanha, e em 1938 ainda os alemães também invadem ali os Sudetos. Observem aí, né, o esqueminha, né, que a gente tem das invasões alemãs antes, né, da Primeira Guerra começar efetivamente. A Segunda Guerra. E aí, né, a gente tem aí, ó, a invasão dos Sudetos, né, e a consolidação ali da teoria do espaço vital, né, a ideia do Hitler, né, que ele precisava ter uma área de expansão, né, para desenvolver ali com eficiência, né, o crescimento do regime nazista. Desculpa. E aí, ó, hoje nós vamos falar um pouquinho dessas alianças de guerra. Conforme a Alemanha, né, vai se expandindo, é importante dizer que a Segunda Guerra, né, só se inicia efetivamente lá em 1939, após a invasão alemã da Polônia. Antes desse período, durante a invasão dos Sudetos, durante a invasão da Renânia, o que tinha, né, o que acontecia era essa política do apaziguamento, né? Algumas nações como a França e a Inglaterra se mantendo neutras aí, né, e até cedendo muito as intempéries, né, aos desejos, né, às imposições da Alemanha nazista, né? Tudo tentando evitar que outro conflito, né, se propagasse, o que foi, né, falhou, né, miseravelmente essa ideia. Então, a gente forma aí a aliança, né, do eixo. A gente tem a Alemanha, a Itália e o Japão. Vamos lembrar que a Itália fascista também ali, um regime totalitário no entre guerras. E do lado dos aliados, a gente tem a Inglaterra, os Estados Unidos, a União Soviética e outros 25 países. Então, é uma guerra que foi bem pulverizada, né? Você percebe, né, que fora aí a União Soviética comunista, que também possuía ali um regime totalitário, todos os outros países, né, de cunho mais liberal contra esses regimes autoritários. Então, vamos lá. Vamos estudar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Essa guerra, de fato, é uma continuação da anterior. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismo e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, identificamos: letra A, o crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de investimentos. Letra B, o desenvolvimento do imperialismo chinês da Ásia com a abertura para o Ocidente. Letra C, os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena. Letra D, a oposição ideológica que fragilizou vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de nacionalismo. Ou letra E, a divisão da Alemanha, que a levou a uma política agressiva de expansão marítima. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta.
E a resposta correta é a letra A, né? O crescente nacionalismo econômico e o aumento de disputa, né, por mercados consumidores, por país, por áreas de investimentos, né, que levam às invasões, né, o desenvolvimento rápido, né, desses nacionalismos em regimes totalitários, tudo isso, né, vão acarretando aí, né, fora o revanchismo alemão, né, o sentimento de injustiça perante o Tratado de Versalhes, vão alimentando os elementos que acabam, né, culminando lá com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, mais uma questão. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito militar da história da humanidade, envolvendo países de 4 continentes. Os participantes se aliaram em 2 grandes grupos, os aliados e os países do eixo. Sobre esse último, os países do eixo, né? É correto afirmar que os países que o compunham eram: letra A, Alemanha, União Soviética e China; letra B, Alemanha, Japão e Itália; letra C, Itália, Estados Unidos e Japão; letra D, Japão, União Soviética e Itália; ou letra E, Alemanha, Itália e China. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. E a resposta correta é a letra B, né? Alemanha, Japão e Itália. A gente tem aí 2 países, né, que estão aí no auge dos seus regimes totalitários, né? O fascismo italiano, o nazismo alemão, e lá no Oriente Médio, né, o chamado eixo do mal, a gente tem aí o Japão, né, que começa a incorporar, né, invadir alguns territórios. A Segunda Guerra Mundial pode ser, sim, considerada uma extensão da Primeira. Como a gente não viu, né, tratados de paz, né, a Liga das Nações fracassou, não houve uma política eficiente, diplomática, de apaziguamento, todos esses ressentimentos, todos esses problemas, né, esse crescente desejo imperialista, né, que foi interrompido lá com a eclosão da Primeira Guerra, eles surgem aqui e vão dando vazão a um conflito muito mais violento, onde muitos mais países estão envolvidos, né, e atingindo territorialmente países que não estavam, né, atingidos diretamente lá na Primeira Guerra Mundial, como a Inglaterra, por exemplo, a questão do Reino Unido. A gente via lá, né, a gente viu na aula da Primeira Guerra sempre os mapinhas, né, a Inglaterra enviava soldados, enviava tropas, mas não recebia o ataque. Então, a Segunda Guerra Mundial, todo esse panorama muda. Mas esse é um assunto que nós continuamos na próxima aula. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!